Olá, eu sou o Luiz Marajó e você está ouvindo o Ecos do Marajó. Chegamos ao nosso 6º episódio e hoje retornamos à companhia de Diego Bragança, professor e pesquisador de Cachoeira do Arari. Dessa vez focamos em um tema essencial e ainda pouco debatido no mês de novembro, que é a presença do negro na história do Marajó e as questões de preconceito racial que permeiam nosso território. É um assunto que demanda reflexão, diálogo e ação para promover justiça social. Professor Diego, seu trabalho também aborda questões de preconceito racial e a presença do negro na história do Marajó. Como você enxerga a importância de discutir esses temas e qual mensagem você gostaria de deixar para aqueles que se interessam por esses assuntos? Sobre as questões étnico-raciais, eu já me interessava antes, até pelo um papel de historiador, de tentar entender dentro daquela estrutura, daquela conformação da região do Arari, de Cachoeira do Arari, Santa Cruz, Soure, Salvaterra, Moaná, essa conformação populacional e cultural. E quando eu pude desenvolver a especialização em Educação para Relações Étnico-Raciais, com ênfase em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, no IFPA, a partir desse trabalho eu me propus, também partindo como trampolim, o Museu do Marajó. Então, lá dentro do Museu Marajó, antes da intervenção do Estado, tinha muito mais elementos. Hoje ainda tem muitos elementos sobre a presença, a história e as contribuições culturais, sociais e econômicas dos povos de origem ou influência africana que vieram para o Marajó e por todo o Brasil, mas vieram para o Marajó na condição de escravos. Eu sempre gosto de frisar isso, eles não eram escravos, eles estavam na condição de escravos. Então, quando eles vieram para cá, eu comecei a querer entender tanto a presença deles aqui, como a permanência dessas estruturas, dessas contribuições ao longo do tempo. E o que me deixava muito inquieto, como já falei, eu não sou marajoara, eu não sou paraense, sou nordestino. E quando eu chego no Marajó, eu me deparo com situações que vão despertar alguns interesses por pesquisa. Por exemplo, quando eu cheguei lá e eu comecei a participar de grupos de carimbó, grupos folclóricos, parafolclóricos, que existiam na região, existem até hoje na região, a Cauã, a Águia de Ouro. Em uma das conversas, a gente ia fazer uma apresentação, uma viagem, eu tinha acabado de chegar, eu não conhecia todo mundo pelo nome, e eu comecei a perguntar quem iria, quem eram os dançarinos, quem eram os músicos, para tentar entender quem era. E começaram a falar e teve um que eu disseram assim, vai tal pessoa. E eu não conhecia pelo nome. Aí eu falei, é um que mora em tal local? Não. É um que mora naquela rua? Não. Ele é irmão de tal pessoa? Não. Só que aí como é que eu vou tentar identificar essa pessoa? E eu falei assim, não é o que ele é negro? Normal. Isso, dentro do Marajó, o padre Giovanni Galo fala que é quase uma ofensa para muitos. Ele tem um texto que também foi utilizado nas minhas pesquisas, que é Mamãe, eu não queria nascer preta. Que é um texto que ele fala da Dailene, que era uma menina, que tem até uma foto no livro dele, muito bonita. Uma menina de uns 5, 6 anos, com uma boneca daquelas grandes que existiam na época, branca, loura. E ele conta no texto dele que a Dailene, no contato com a avó, ela perguntava por que o cabelo dela era daquele jeito crespo? Por que a pele dela era daquele jeito escura? Porque as bonecas que ela brincavam, todas eram brancas. Quando ela assistia a televisão, todos os personagens, as princesas eram brancas. E ele dizia que escutando brigas, discussões entre crianças, uma discutindo com a outra, se ofendendo, brincando, fazendo um monte de coisa, só no diálogo. E ele fala num texto dele que quando os dois negros, mais um da pele mais clara e outro da pele mais retinta, ele dizia que o que tinha a pele mais clara, o negro, ele dizia assim, tinha que ser preto. Aí ele, a partir desse momento, ele contava no texto dele que iam para as vias de fato, brigavam de fato. Então ele começou a analisar isso no texto dele, como a palavra e como se identificar todas essas histórias e culturas de origem africana, de origem negra, seja preto ou pardo, eram vistos de forma muito negativa. Essa informação que eu trouxe, que quando eu perguntei se a pessoa era negra,
eu notei uma estranheza muito grande nas pessoas que estavam conversando comigo. Elas ficaram um olhando pra cara do outro, assim, desconfortáveis. E eu perguntei, por quê? Não, nada não. Aí eu, por quê? Só porque eu falei essa palavra? Isso é normal, não sei por que vocês estão achando estranho. Ele falou, não, porque aqui no Marajó a gente não fala assim. A gente fala que ele é bem moreno. Ou seja, tentando tirar essa marca, que pra eles é algo negativo, e dizer que é bem moreno. Aí isso começou a me despertar um interesse muito bom de pesquisar aquilo, porque quando eu fui, por exemplo, tentar entender, eu não me lembro se era 2000 ou 2001, alguns dados do IBGE. Por exemplo, eu não me lembro o número exato, mas se Cachoeira do Arari tivesse, sei lá, 15 mil habitantes nessa época, uns 8, 9 mil se identificaram como pardo, 2 mil como branco e 500 como negro, como preto. E eu não entendi aquilo, porque principalmente quando você vai em Soura, Salvaterra, Cachoeira do Arari, Santa Cruz e outros municípios, você vê uma presença majoritária de negros, por mais que as pessoas não se identifiquem. É de 70% para cima. Só que quando a gente ia no IBGE, eu identifiquei na minha pesquisa que muitos daqueles que se identificaram como pardo não é porque eles se achavam que eles faziam parte dos negros, pretos e pardos. É porque, como a Lilia Schwartz fala, é a categoria resto, que praticamente só existe no Brasil, pardo. Não existe em outro lugar do mundo. Ou a pessoa não quer se identificar como preto, ou a pessoa não quer e não pode se identificar como branco. Então ela diz que ela é pardo. Aí eu fui tentar entender por quê. Aí tem aquelas primeiras leis, lei do ventre livre, lei do sexagenário, algumas possibilidades de alforria. Então, em se identificar aí como pardo, era tentar escapar do estigma do ser preto, ou seja, de origem africana, escravizado e tudo mais. E eu tentei desenvolver isso na minha pesquisa, partindo como ponto de princípio de trampolim o Museu do Marajó. Porque antigamente, hoje ainda se encontra no Museu do Marajó, o pelourinho, que era o tronco onde eram amarrados os escravizados para serem castigados. Tem a bola de ferro. Tem o tronco gigantesco, onde eram aprisionados os escravizados de várias formas. Lá tem 5 aberturas. 2 para colocar os braços, 2 para colocar os pés e 1 para colocar a cabeça. Tem o libambo e o viramundo. O viramundo é praticamente a mesma estrutura do tronco, mas ele é de ferro, ele é portátil. E o libambo é uma estrutura que é muito cruel, porque ela tem vários desdobramentos de significados, que é um colar, que é mais conhecido na bibliografia como um colar de ferro, que ele tem várias conformações. É um colar que era muito pesado. Ele é muito pesado, que tem no Museu do Marajó. Ele era preso no pescoço do escravizado. E muitos tinham sinetas penduradas, tinham bolas de ferro, ganchos. Esse do Museu do Marajó é um colar de ferro que sai uma cruz de ferro que passa à altura da cabeça de quem utilizava. Que ele tinha 2 elementos aí. Primeiro, para torturar, aprisionar, que normalmente era preso em uma corrente, mas os que não eram presos em corrente tinha uma sineta na ponta, ou seja, se ele tá lá na lavoura e a sineta tá fazendo um barulho simples, lento, ele tá andando. Mas se a sineta começa a balançar com muita frequência, é que ele está correndo, ou seja, ele está fugindo. No meio da lavoura, no meio do mato, vai se identificar. Aquele formato da cruz era tanto para prender, ele ficar preso nos cipós, nos galhos, porque ia emaranhar os ganchos, e também tinha um significado, que era para que ele e os outros vissem que ele tinha sido um pecaminoso por causa da cruz, por tentar fugir do seu senhor, que na verdade, naquela visão preconceituosa de dominação da época, ele estava sendo purificado a sua carne, porque ele era visto como um pecador, um animal, para que a sua alma fosse salva para o paraíso. Então, essas informações que, por exemplo, no museu só tem o libambo, o viramundo, o tronco, a bola de ferro, o pelourinho, só tem os nomes. Isso também é um dado muito interessante, porque quando você vai nos objetos que tem a apresentação e as histórias e culturas indígenas, você encontra um monte de informações. Você encontra texto, você encontra imagem, porque a pesquisa foi muito mais desenvolvida. Então, na minha pesquisa, partindo do Museu do Marajó, eu dividi ela em 4 pontos. Primeiro, eu tentei fazer essa construção histórica, teórica, sobre as teorias que justificaram ou que analisaram o preconceito, o racismo nas suas diferentes formas. Depois eu tentei fazer a construção sobre a história da introdução, da presença e da permanência do negro no Marajó. Depois eu
tentei entender como é que o racismo, as expressões, as piadas, entre aspas, as visões preconceituosas que eu, sem perceber, eu escutei isso durante toda a minha infância, morando no Nordeste, porque meu pai é branco e a minha mãe é negra, e eu escutava piadas, eu escutava expressões, ele dirigindo aos negros, a minha mãe, e eu não entendia. Quando eu chego no Museu do Marajó e eu encontro um computador caipira, que é um varal de taboca, que não existe mais, já foi tirado, que é um varal de taboca com centenas de... tipo, uma foto ou uma pergunta na frente de uma placa, você no meio daquele varal lá, elas estão penduradas por fio, você vira e tem a informação de piadas, expressões, das mais pesadas possíveis. Então eu tentei dizer, tá, isso aqui é a ponta. É uma piada negativa, mas é uma piada que era considerada na época. E o nome do computador era o Preconceito do Jeitinho Brasileiro. O padre Giovanni Galo queria mostrar, porque ele tirou aquilo da sociedade através das pesquisas e materializou no museu. Ele queria mostrar como aquilo era preconceito. Mas tinha uma frase lá que... Tem duas que pra mim era muito negativa, que dizia, que eu já escutei várias vezes até hoje. Olha que o padre reuniu essas informações na década de 70. Que era que quando nascia, tinha uma criança negra, você jogava pra cima. Se voasse era urubu, se pendurasse era macaco, se caísse no chão era fezes. Ou seja, todos os elementos dessa frase, ela quer dizer o quê? Não importa o que aconteça. A teoria lá de Nena Rodrigues. Ele nasceu predestinado para não prestar, para dar errado, para não trabalhar, para cometer crimes. Ele tentava identificar por que o negro era mais, na visão dele, associado a crimes, porque ele era biologicamente, nascia assim. E a gente sabe que não. Mas para justificar a teoria do racismo, o preconceito, eles começaram a desenvolver essas teorias. Tinha outra frase que ela dizia que a diferença, que essa é para mim a mais pesada de todos, que era a diferença do negro para o câncer. Porque o câncer tinha cura e o negro não. Então percebo como era perversa. E quando a gente vai para a teoria, para as teses, a gente identifica, porque isso é a ponta. Mas a base lá, da onde veio isso? É dessas teorias que o negro não conseguiria evoluir, que o negro era inferior, que o negro não prestava. Então tinha esse elemento para identificar da onde vinham essas expressões que estavam em exposição no museu. E a última que eu tentei desenvolver foi a contribuição linguística do negro para a forma como a gente fala. Porque, como eu falei, tem um painel lá que tem, você fala tupi, é uma pergunta, e tem 110 palavras de origem tupi. E detalhe, o tupi não era falado no Marajó. Quem trouxe o tupi através do Nhangatu foram os portugueses. Aqui os povos de Marajó era de origem andina, então eles não falavam tupi. Então a gente fala o tupi, dizendo que é de origem das fases marajoaras, das fases indígenas, mas ele não era falado lá. Então a gente tem esse elemento. E por que não tem um elemento da contribuição linguística do negro? Seja ela de origem, da base africana ou das transformações. E quando eu quase desisto dessa pesquisa, porque quando eu fui pesquisar linguistas teóricos da língua portuguesa, todos diziam que o negro não contribuiu com nada, que se contribuiu foi com 1 ou 2 palavras e porque o negro tinha um quê infantil, porque ele não sabia falar. Aí que eu tive contato com 3 teorias. A despalatização, que era porque muitos grupos indígenas não tinham L, então eles não falavam trabalhar ou talhar, ele falava talhar ou trabalhar. O próprio Flamengo, que a gente escuta, o Flamengo, é também origem porque alguns grupos não conseguiu falar o L, então eles não conseguiu falar Flamengo. Então, a Nélia Gonzalez, ela fala isso. Então eles falavam Flamengo, então isso é um traço. Por isso que eles diziam que era um quê muito infantil. Mas tinha a despalatização, tinha a apócope e a ferese, que era o quê? A gente fala muito em Cachoeira do Arari. O São Sebastião. Sebastião vira Bastião. Eles faziam a supressão da primeira letra ou da primeira sílaba. Ou a da última. O negro virava nego. Então, para minha pesquisa, claro que eles contribuem, que eu apresento nela lá, uma série de palavras, centenas de palavras de origem africana. Mas pro modo de falar, de comunicação, principalmente que eu tô falando desse povo que muitas vezes, desse pescador, desse vaqueiro que não tem muita instrução, a forma como ele fala é um elemento cultural para mim, é um elemento histórico. Então eu tentei apresentar tudo isso. E eu posso dizer pra gente finalizar aqui, que quem tiver interesse por pesquisar isso, se debruce, porque é um campo muito vasto, como eu falei. Muitas pesquisas existem, mas estão muito focadas, muito centralizadas no universo acadêmico. Elas não passam para a população. É por isso que muita gente, o Eric Hobsbawm fala isso, eu também utilizei, que é a
a tradição inventada. Eu escutei por muito tempo, que isso também me levou a pesquisar, que foi: eu sou caboclo marajoara, descendente dos índios marajoaras. Eu escutei isso de muita gente. Escutei isso de um parente meu, que ele é negro retinto, e toda a minha família é de origem negra. Eu falei, mas por que as pessoas se identificam? Primeiro, com uma fase que, quando os europeus chegaram aqui, ela não existia mais, que era a fase marajoara. Eles tiveram contatos com os aruãs. A gente tem contato muito com os achados arqueológicos, são significativos e muito importantes. Mas por que a gente consegue se identificar com uma civilização, uma fase, um grupo indígena que nós não tivemos contato, nem os nossos ancestrais, e não existe nenhuma etnia, não existe nenhuma aldeia indígena no Marajó, mas é muito importante a valorização disso, tem que ser valorizada e reconhecida. Mas por que a gente não reconhece a contribuição negra na cultura, no carimbó? Porque quando a gente fala carimbó, eu escutei de vários grupos. É uma conformação do europeu, do indígena e do negro. Aí eles falam, o europeu, as saias, o rodado de braços e tudo mais. O indígena, o batida de perna, o tal, e isso, o maracá e tal. O negro, o rebolado. Ou seja, o negro é sempre levado para o lado sensual. Sensual. Mas não fala que se você for nas religiões de matriz africana, você vai ver toques que se assemelham ao carimbó. Você não vai ver que nas culturas africanas você vai ver 3 curimbós. O rum, o rumpi e o lê, que no carimbó a gente usa os 2 graves normalmente e o agudo. Então a contribuição negra ela é muito significativa e muitas vezes ela é negligenciada. Não que as outras não sejam importantes, elas são muito importantes. Mas elas são negligenciadas. E a gente não vê isso muitas vezes sendo valorizado na sociedade, reconhecido. A gente viu até no Enem, teve o tema que era a valorização das contribuições africanas para o Brasil. E foi uma polêmica muito grande porque as pessoas acham que é só falar de religião, de candomblé, de umbanda, de quimbanda e tudo mais. Mas elas não percebem que o alimento que ela consome, o modo de vida dela, alguns tipos de penteado, isso faz parte de origem africana, de influência africana, e as pessoas negligenciam. E muitas vezes dão a autoria de determinados elementos para grupos que não são detentores daquilo, que não desenvolveram aquilo. Então é um campo muito grande, não só a cultura e a história marajoara de origem indígena, mas africana, de influência africana, dos negros, tanto escravizados e pós-escravidão, ela é muito riquíssima para a gente entender a própria conformação do marajoara como indivíduo, como cidadão, como praticante daquela cultura e detentor daquela história. Obrigado, professor, por compartilhar mais uma vez a sua visão sobre esse tema agora tão relevante. Para você que nos ouviu até aqui, continuamos a valorizar a diversidade e a memória do Marajó no Ecos do Marajó ou para além daqui. Não perca os próximos episódios e acompanhe o nosso canal Marajoando Cultural, e juntos vamos fortalecendo a conexão com a cultura e a história. Até o próximo episódio.